Humanos são fracos e morrem facilmente, mas não importa o quão fracos somos, não importa o quanto somos torturados, não importa o quanta dor sentimos, nós ainda queremos viver. Acho que essa frase é o que melhor define Guts, o protagonista de Berserk. A história de Guts, primeira parte, Golden Age. Guts, aquele que nasceu de um cadáver e caiu na lama, foi encontrado por Shizu, a mulher de um líder de uma gangue de mercenários chamado Gambino. Desde aquele momento, Guts seria dito uma criança amaldiçoada por ter nascido em meio a sangue e morte. E desde aquele dia, a vida de Guts não foi fácil. Seu pai não era o melhor exemplo a ser seguido, e sua mãe morreu acometida de uma doença, em que naquele momento Guts foi o último a estar com ela. Diferente de hoje, Guts em seu começo era bem diferente, tendo sua primeira batalha aos 9 anos de idade, e ali tirando pela primeira vez a vida de alguém. Depois da batalha traumatizante, sem forças, ele foi vendido por Gambino para um homem chamado Donovan, e naquele dia Guts, fragilizado, ganhou um de seus maiores traumas. Guts posteriormente mata Donovan, que diz que foi Gambino que o havia vendido. Guts, porém, reluta em acreditar que sua única figura fraternal o havia feito tamanho mal. Tempos depois, Gambino perde sua perna em uma batalha, passando a ser sustentado por Guts. Até aquele momento, Gambino condenava Guts de todo o mal em sua vida. Perder sua perna e outrora sua esposa o fez realmente pensar que Guts era amaldiçoado. Ele foi à tenda de Guts e confessou que o vendeu por 3 moedas de prata a Donovan. Guts fica desolado, chora e Gambino tenta o matar. E num acidente, Guts acaba por tirar a vida de Gambino e foge daquele lugar sendo perseguido e ferido, caindo em um penhasco. Quase morre para alguns lobos. Naquele momento Guts desiste de viver, porém alguma coisa dentro dele o moveu, fazendo ele mover a espada e acabar com todos os lobos. Logo após isso, Guts foi capturado como escravo e usado para lutar contra o filho de um nobre, para acender assim sua chama nas batalhas. Guts, mesmo fragilizado, pois havia ficado sem comer ou beber, conseguiu triunfar em sua batalha. E depois disso, Guts se transforma mais uma vez em um mercenário. Seus talentos na espada o fazem chamar muita atenção, especialmente de um homem chamado Griffith, que era líder de um bando de mercenários conhecido como Bando do Falcão, e que certo dia, depois de uma batalha contra algumas pessoas, Guts e Griffith têm um combate, que no final das contas Griffith acaba triunfando, e no final ele diz: "Você agora é meu." Bom, no bando, Guts conheceria o que são amigos de verdade e companheiros, que reconhecem os seus feitos com admiração, e também conheceu o que era o amor, emoções que outrora Guts nunca poderia sentir. E junto com eles, ele realizou muitos feitos, como lutar até mesmo contra Nosferatu Zod, que naquele dia o deu uma profecia de temor. Depois de ver Griffith portando um ovo do rei, um berrelite carmesim. E então Zod diz a Guts: "Se esse homem é alguém que te considera um amigo, tema, pois no dia que o sonho dele ruir, a morte virá atrás de você." Depois disso, a vida de Guts seguiu normalmente, com batalhas, guerras e triunfos. Porém, em uma fatídica noite, Guts, após fazer um dos mandos de Griffith, ele retorna confuso em seus pensamentos e sem querer acaba escutando uma frase que o fez mudar completamente seus planos. "Para mim, um amigo é aquele que não viverá pelos sonhos do outro. É alguém independente, que buscaria sua própria razão de viver e seguiria tal caminho.
e protegeria esse sonho dos que tentassem destruí-lo, com seu coração e alma, mesmo que essa pessoa fosse eu. Para mim, um amigo é alguém que eu considero um igual. Naquele momento, Guts ficou perdido, porém mal ele sabia que o único que já havia sido visto como um igual por seu amigo Griffith foi ele. Guts decide lutar suas últimas batalhas e ao fim partir. E nesse momento, naquele nascer do sol, os dois amigos novamente cruzam as espadas, mas dessa vez Guts sai como vencedor. E mesmo depois de tudo, Guts larga o bando e segue seu rumo em busca de se igualar ao seu amigo e vai atrás do que seria seu sonho, deixando para trás um amor e um amigo, e por que não dizer sua família, sem olhar para trás. Naquele momento tudo mudou, pois Griffith, ele desolado por ver que não era invencível e perceber que havia perdido a única coisa que um dia o fez desistir de seu sonho, ele se auto-sabota. Entre Guts e Griffith existia uma forte amizade, até aquele maldito dia, onde tudo se tornou nada. Naquele dia onde Guts perdeu tudo, seus companheiros, amigos, amor. Ele foi quebrado e traído pelo seu maior amigo. O eclipse destruiu um homem e o cegou por seu ódio e desejo de vingança. E depois de ser salvo, junto com o Casca, por Skunk Knight, nasceu naquele dia o Carrasco dos Ditos Apóstolos, um homem com desejo de vingança por seus companheiros e gosto de ódio por aquele que foi um dia seu camarada e amigo, aquele por quem Guts daria até sua própria vida. Naquele dia, ele se tornou o espadachim negro, ou marcado, como é dito pelos apóstolos. Sem dormir ou descansar, ele é aquele que mudou as linhas do destino e foi além das linhas da causalidade. Esse é Guts, o protagonista de Berserk.